E aí, galerinha, bora lá estudar elementos químicos. O que a gente já viu? Que o Rutherford, ele fez um novo modelo atômico quando ele considerava que o átomo era basicamente espaço vazio, formado por uma grande região chamada eletrosfera, onde os elétrons estavam circulando ao redor de um núcleo. Esse núcleo era muito pequenininho, tá? Mas ele continha toda a massa do átomo, basicamente concentrada ali. Lembra que eu falei que basicamente se a gente pensar que o átomo fosse do tamanho de um estádio de futebol, o núcleo seria do tamanho de uma formiga no meio do estádio. E todo esse ao redor seria o espaço que os elétrons giram. Isso dá uma relação que o átomo, o núcleo do átomo é de 10 mil a 100 mil vezes menor do que o tamanho do átomo. Tão pequenininho que ele é. Bom, aí depois eles descobriram que o núcleo, proporam lá em 1920 mais ou menos a existência de uma partícula chamada próton de carga. Eles já sabiam que o núcleo tinha carga positiva, eles proporam que uma partícula chamada próton compunha esse núcleo. Lá uns 12 anos depois, em 1932, foi proposta a existência do nêutron, que é uma partícula sem carga elétrica, tá? E que seria formada pela junção de um próton de carga positiva e um elétron de carga negativa, então totalizando uma carga nula. Então ficaria um modelo assim, um próton e os nêutrons compondo o núcleo e os elétrons circulando ao redor. Mas um pouco antes disso, já se tinha essa ideia do elemento químico, e já se tinha a ideia por um cara chamado Moseley, que a propriedade fundamental do elemento químico já não era a massa do átomo, e sim a carga nuclear dele. Tá? E isso foi chamado de número atômico. E a gente vai estudar alguns termos hoje. Nessa aula, pessoal, vamos estudar a relação que existe em relação a alguns termos que existem em relação a elemento químico. Tá? Pessoal, elementos químicos. Primeiramente, o que é um elemento químico? É um grupo de átomos com propriedades químicas e físicas semelhantes, iguais, tá? Iguais. Todos eles têm propriedades químicas iguais, tá? Basicamente, pessoal, qual que é a principal propriedade do elemento químico? Número atômico, representado pela letra Z. Tá? O número atômico é a carga nuclear do átomo. Tá? Pessoal, vamos lembrar lá o núcleo. Que carga que ele tem? Positivo, negativo, zero. Carga positiva, né? Quem forma o núcleo? Prótons e nêutrons. O nêutron tem carga zero. Então a única partícula que tem carga no núcleo é o próton. Então o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. Tá? Então o número atômico, símbolo Z, é igual ao número de prótons de um elemento químico. Cada elemento químico tem um número particular de prótons. Ele é a identidade do elemento químico. É ele quem diz qual elemento químico é. Por exemplo, todo átomo que tem um próton no núcleo, um próton é um átomo de hidrogênio. Todo átomo que tem 6 prótons no núcleo é um átomo de carbono. Todo átomo que tiver 92 prótons no núcleo, o que é? É um átomo de urânio, tá? Porque essas são identidades de cada elemento químico. Beleza? Átomo neutro é o átomo que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Por que ele é neutro? Próton positivo, elétron negativo, ou seja, os números foram iguais. Eles se cancelam. Beleza? Agora, nós temos dois outros casos. Íon, o que é um íon? Íon é um átomo com carga elétrica. Ele pode ser um cátion ou pode ser um ânion. O que é um cátion? Cátion é um átomo com carga positiva. E elétron e ânion é um átomo com carga negativa. A gente não vai estudar de onde surgem esses nomes. Tá bom? Mas é cátion, carga positiva, ânion, carga negativa. Para ele ter carga positiva, ele tem que ter maior ou menor quantidade de prótons, pessoal. Vamos pensar um pouquinho aqui, ó. Próton, carga positiva, elétron, carga negativa. Se o átomo tem carga positiva no total, sinal que o número de elétrons é maior do que de prótons. Não. Se o número de prótons for maior que de elétrons, o átomo fica com carga positiva. E aí vai ser chamado de cátion.
Agora, se um átomo tiver carga negativa, é sinal que o número de elétrons é maior que o número de prótons. Beleza? Suci. Então, olha, pessoal. Elétron tem mais... Quando é cátion, tem mais próton do que elétron. E quando é ânion, tem mais elétron do que próton. Professor, então você está falando para a gente que assim, o número de elétrons de um átomo pode mudar? Sim, ele pode mudar sim. O número de prótons é imutável. O número de prótons é quem define o elemento químico. Mas um átomo pode ganhar ou perder elétrons, como a gente vai ver. Se ele ganhar elétrons, ele se torna um ânion. Se ele perder, ele se torna um cátion. A gente vai usar isso muito mais para frente. Belezinha? Agora outras constatações. Número de massa, que é representado pela letra A. Guarde essa letra A. Ele é o número de prótons mais nêutrons. Então, quando a gente soma o número de prótons e de nêutrons, a gente tem o número de massa. Tranquilo? Suci? Bora lá. Representação do elemento químico. Ela tem essa representação padrão. Aqui vai estar o símbolo, número atômico embaixo, número de massa em cima. Esse símbolo pode ter uma ou duas letras. Tá? Nossa, professor, mas por que é complicado? Porque assim, olha pessoal, vamos pensar qual que é a ideia do símbolo. Em vez de eu escrever nomes compridos, tipo Rutherford, tá? Já é um nome comprido. E a gente tem fórmulas químicas gigantes. Às vezes eu já vi fórmulas químicas com 8 elementos. Como que a gente vai escrever isso de maneira mais curta? Em vez de chamar por um nome comprido, a gente chama por um símbolo. Aí no começo eles pegaram assim, foram simples. Por exemplo, átomo de carbono. Eles chamaram de C, porque C é a primeira letra do carbono. Simples. Só que começou a ter um problema. Algumas letras começaram a se repetir muito. Tipo, com C tem uns 8 elementos químicos. Vamos lá, só de cabeça aqui me lembrando. Carbono, cloro, cálcio, cádmio, cobre, califórnio. E assim vai. Um monte de elementos com a letra C. E aí, como é que a gente faz? Aí eles tiveram a ideia. Bom, primeira letra maiúscula. E daí, se já existe um elemento que igual a primeira letra, que já é o símbolo, a segunda é minúscula. Aí, por exemplo, qual que é o símbolo do cloro? Cloro é Cl. Simples. Sempre que vocês olharem, olha, uma letra maiúscula e outra minúscula é um elemento só. Beleza? Tranquilo? A maioria dos símbolos a gente associa. Por exemplo, hidrogênio, H. Simples. Cloro, Cl. Carbono é C. Alguns não. Porque o nome padrão é em latim. Por que eles fizeram isso? Bom, lá, quando eles começaram a descobrir os elementos e dar um nome, que o Berzelius teve a ideia de unificar a nomenclatura. Que assim, imagine como era complicado. A gente tinha cientista que era o quê? Inglês, alemão, francês, muitos ingleses, franceses e alemães. Italianos também importantes. Alemão, pensa em línguas germânicas no geral. Espanhóis. Já existiam os portugueses. Era difícil você ter uma... Cada um chamava por um nome. Então, Berzelius pensou, não, vamos organizar. Vamos colocar em uma nomenclatura geral. Beleza. Só que aí começou... Eles pensaram assim, qual língua que eu vou usar? Eu não posso usar a língua inglesa. Por quê? Os outros vão ficar bravos. Eu não posso usar o espanhol, porque senão os outros vão ficar bravos. Aí ele pensou, latim. Língua antiga, nem vai beneficiar nenhum país. Usou o latim. E aí alguns nomes não batem com o nosso nome em português. Por exemplo, o símbolo do enxofre é S. Do fósforo é P. Alguns nomes, essa apostila de vocês tem uma listinha lá com alguns nomes, não batem com o nosso nome em português. Só que no português é uma língua latina, que deriva do latim. Então, assim, 90% dos elementos químicos a gente vai olhar e vai associar o símbolo bem tranquilamente. E com o tempo a gente vai pegando. Tipo, ferro, Fe. Tá? Alguns a gente vai ter que decorar eles, que vai ter
precisar da nossa memória. Representação do elemento. Símbolo. Em cima, número de massa. Número de massa do cloro, ou seja, de cabeça, 35. Número atômico. Embaixo, 17. Essa é a representação do átomo de cloro, desse átomo de cloro. Símbolo, embaixo o número atômico, que é a característica do elemento, em cima o número de massa, que é a massa do núcleo do átomo. Beleza? Pessoal, professor, será que eu não vou confundir número de massa com número atômico? Número de massa é o maior, fica em cima. Número atômico é menor, fica embaixo. Beleza, pessoal? Tranquilinho? Só alguns conceitinhos aqui que vão ser extremamente importantes para a gente dar prosseguimento a nosso estudo sobre os elementos químicos e os átomos em geral. Beleza, galerinha? Suci! Espero que o vídeo ajude vocês. Até mais!